porém extremamente importante. Hoje nós iremos falar a respeito das transparent words. O que são transparent words? São palavras, traduzindo seriam palavras transparentes. As transparent words são palavras de origem estrangeira que têm grafia e significados, deveria ter um S aqui, perdão, parecidos com as de nossa língua. Na verdade, é assim, a nossa língua, a língua portuguesa, e várias outras línguas tiveram origem no latim, né? Foi a língua latina, que hoje nem existe mais, mas foi a língua latina que deu origem à nossa língua e a várias outras, né? E aí, como nossa língua descende dessa língua latina que nós estamos falando, algumas palavras se conservaram, né? Algumas palavras são usadas em português e são usadas em inglês e são usadas em francês e são usadas em italiano, porque todas essas línguas que eu estou falando para vocês e outras tiveram origem do latim, né? Então, algumas palavras nossas são usadas na língua inglesa com a mesma grafia e com o mesmo significado. Essas são as transparent words, né? E aí isso facilita muito a nossa vida na hora de traduzir textos, né? Na hora que a gente pega lá um texto em inglês, né? Se a gente consegue identificar palavras lá que são parecidas com as nossas, ou palavras que nós temos na nossa língua, aí fica muito mais fácil de nós entendermos o que está dizendo o texto, né? E existem muitas dessas palavras que nós usamos em português e a língua inglesa também usa. Se nós abrirmos os nossos olhos para elas na hora de traduzir textos em inglês, isso pode ser usado a nosso favor. Aí eu trouxe um textozinho aqui, bem pequenininho, que a gente vai poder observar um monte dessas transparent words, um monte dessas palavras que tem na língua portuguesa e que também tem na língua inglesa. Olha só, deixa eu pegar aqui o laserzinho. Imagine a dictionary with definitions accompanied by video clips of users talking about what the words mean to them. Professora, o que é isso, professora? Você está me xingando? Não, isso aqui tem um significado e a gente pode conseguir entender. Vamos só abrir os nossos olhos agora para as palavras que existem na nossa língua que nós conhecemos. Olha só, imagine. Imagine é a mesma coisa de imaginar da nossa língua. Olha a grafia, como é parecida. Olha a pronúncia, imagine, imaginar, né? Isso aqui é uma transparent word. A próxima palavra, a dictionary. A dictionary é um dicionário, né? Então, imagine um dicionário with quer dizer com, e aí vem outra palavra transparente, definitions. O que seria definitions? Definições, né? Então, imagine um dicionário com definições. Ó, eu até trouxe aqui uma gravurinha aqui, ó, que é para a gente usar também aquele recurso do visual, né, que nós já falamos. A gente faz a interpretação também embasado no que a gente está vendo, no que é possível entender visualmente. Né? Aqui o bonequinho pensando, lá do verbo imaginar, né? Imaginar. Aí tá aqui a dictionary, o dicionário, né? Então, imagine um dicionário with, com, né? Com definitions, com definições, accompanied. O que seria esse accompanied? Não dá a ideia de acompanhar, de estar junto, né? Então, acompanhado. Acompanhado by. Olha só, as meninas devem conhecer esse by aqui. By me, por mim, né? By é por, acompanhado por videoclips. Então, traduzindo, imagine, olha só como a gente é capaz. Imagine um dicionário com definições acompanhados por videoclips. Aí continua, mais uma palavra transparente, users. Users lembra usar, usuários, né? Como está no plural, usuários. Of users talking about what the words mean to them. Olha só, a gente já entendeu aqui
uma boa parte do primeiro parágrafo, né? Então, imagine um dicionário com definições acompanhado por videoclipes e tem mais aqui users, por videoclipes de usuários. Olha só, como agora faz sentido. Aquilo que parecia xingamento, agora faz sentido. Talking é o verbo conversar. Talking about what the words mean to them. Né? Falando a respeito do que as palavras significam. Perdão, gente, tem alguém aqui que insiste em me ligar. Falando a respeito do que as palavras significam para eles. E, olha só como é possível a gente entender. A gente entendeu mais de 50% do primeiro parágrafo. Isso sem recorrer a dicionário nenhum, só levando em consideração as palavras que são parecidas com as nossa língua, né? Quer dizer, isso é realmente um recurso que a gente pode usar a nosso favor. Aí, o segundo parágrafo, o segundo parágrafo. This is the idea. This is the idea. Olha a palavra idea. Lembra ideia. E realmente é ideia. Esta é a ideia behind. Behind é uma palavra que não tem na nossa língua, mas deixa eu dizer o significado para vocês. Behind quer dizer por trás. Esta é a ideia por trás. Aí bem aqui, ó, a gente tem o wordia.com. Wordia.com. Aí a gente entende que aqui é um website. Né? Então, essa é a ideia por trás do website, que deve ser uma empresa, um serviço online. Né? Essa é a ideia por trás da wordia.com. A project that combines conventional dictionary definitions with means created by users and explained in short videos. Tá me xingando de novo, professora? Não. Eu acredito que agora, se eu deixasse, vocês até conseguiriam entender muita coisa sozinhos, sem mim, né? Paramos bem aqui, ó. Esta é a ideia por trás da wordia.com. A project lembra projeto da nossa língua, né? Um projeto that combines lembra combinar, né? Então, um projeto que combina conventional dicionário, né? Então, seria dicionário convencional, definições de dicionário convencional, with quer dizer com, means é a palavra significado, viu? Com significado, de novo, outra palavra transparente, created, criado, por users, a gente já viu bem aqui no outro momento, ó. Users quer dizer usuários. Então, criado por usuários e explained. É explicado, lembra a palavra explicar, né? E explicado em short videos. O que seria short? O que é um short para nós? Não é uma calça curta, né? Então, short quer dizer curto, em short videos. Em vídeos curtos. Né? E aí, se a gente traduz tudo, lembram aqui? Imagine o quê? Um dicionário com definitions definição, né? Definições, está no plural. Imagine um dicionário com definições, accompanied, lembra a palavra acompanhado por videoclipes de usuários. Talking é falar, né? Falando, tem ing, falando a respeito do que as palavras significam para eles. Aí aqui, ó, this is the idea, esta é a ideia por trás da wordia.com. A project, um projeto que combina conventional dictionary definitions, definições de dicionário convencional com significados created, criado por usuários e explained, explicado em short videos.
in short videos, em vídeos curtos. Quer dizer, não é possível, né? Se a gente abrir os nossos olhos para as palavras transparentes, se a gente levar em consideração também o visual, né? Aqui eu nem me prendi muito às imagens, porque tinha tanta palavra que nós conhecemos que nem precisou muito, mas o visual também serve para nos ajudar na interpretação dos textos. Né? Então, lá na hora da prova do Enem, lá na hora do vestibular, né? Se a gente se ligar nesses detalhes, nesses macetes, tem muita coisa que a gente consegue entender, né? Aí tem muita gente que não copita pela prova de inglês por conta do medo de não saber, né? Se a gente se dedicar um pouquinho, se a gente estudar a fundo, com certeza vai ser muito mais difícil, muito mais fácil do que o que é a língua espanhola, que tem uma gramática extremamente difícil, né? A gente acha que a língua espanhola é mais fácil de entendimento, porém a gramática é muito difícil e ela é cheia de falso cognato. Vamos ver já já, né? Porque existem as palavras transparentes, porém existem os falsos cognatas. Professor, o que é um falso cognata? O falso cognata é uma palavra que se parece com a palavra que nós temos em língua portuguesa, porém ela tem significado diferente, né? A nossa sorte é que na língua inglesa essas palavras são poucas, são de número reduzido. Há um número maior de palavras transparentes, que são as palavras que são comuns à nossa língua e a de todas as outras línguas de origem latina, né? São um número bem maior do que dos falsos cognatos, mas eles também existem em língua inglesa. Olha só. Olha o exemplo. He's not asleep. Ele não está dormindo. Ele não está dormindo. He's just pretending. Pretend lembra a palavra pretender, né? Porém não é. Ela é um falso cognata. A escrita é parecida, porém o significado é totalmente diferente. Pretend, em língua inglesa, quer dizer fingir, né? A tradução seria: ele não está dormindo, ele está apenas pretending, apenas fingindo. Pretend é um falso cognata porque o significado dele não é o que parece ser. O significado dele não é pretender, o significado dele é fingir. Certo? A gente tem que ficar ligada nos falsos cognatas. Outro falso cognata, intended. Lembra entender, né? Mas não é. I didn't intended her to see the painting until it was finished. Eu não pretendi, viu? Não é entender, é pretender. Eu não pretendi que ela visse a pintura até que estivesse terminada, né? Então, a gente tem que como é que eu posso dizer? Desenvolver o hábito de tentar traduzir, né? Desenvolver o hábito de tentar entender, né? Porque é isso que vai desenvolver essa habilidade nossa de entender o que está escrito em inglês, certo? É claro que às vezes a gente não entende, acontece comigo, né? Mas muitas vezes a gente é capaz de entender, só que a gente cria uma barreira. Como está escrito em inglês, eu não consigo, não vou nem tentar. Né? E às vezes, muitas vezes, se nós tentarmos, nós conseguiremos entender muita coisa do que está ali escrito em inglês. Então vamos tentar, vamos tentar desenvolver essa habilidade de interpretar em língua inglesa, certo? Isso vai ser um passo muito importante para nós aprendermos a língua. E aí a gente tem uma atividadezinha, que na verdade é um texto que está em língua inglesa, mas se a gente observar, ele tem muita palavra transparente, ele tem muita palavra que a gente conhece. Eu tô só aqui, ó, global, language, English, facilities, communication, individual, contact, daily, word, usage,
quer dizer information, communication, technology, sport, TV, movie, science, politics, music. Quer dizer, tem muita palavra que a gente conhece. O que nós vamos fazer? Eu queria muito que vocês fossem honestos, que vocês não usassem dessa vez o Google Tradutor. Eu queria muito que vocês traduzissem só levando em consideração o conhecimento que vocês têm dessas palavras. Professora, tem palavra que eu não sei o que é. Eu não consigo traduzir essa parte aqui. Beleza. A palavra que você não consegue entender, você deixa lá um pontilhado, deixa lá um espaço,